Olá, eu sou o engenheiro Thiago Sá. Hoje vamos aprender a utilizar um micrômetro de 10 amperes, modelo HTMO10 da marca Hightech, fabricado no Brasil em parceria com a Gama. Bom, vamos lá. O micrômetro é um equipamento destinado à medição de baixas resistências. Utiliza o método de medição a 4 fios para eliminar a resistência de contato. Ele trabalha pelo método de Kelvin. Né? No mercado, né, são fabricados aí com vários modelos, né, corrente de 1 ampere, 100 ampere, 200 amperes e, dependendo de alguns casos, aí você pode encontrar de até 600 amperes aí para poder fazer grandes serviços. Né? O que você precisa saber de um micromímetro em geral? Né? O seu princípio de funcionamento é pela primeira lei de Ohm, né? Então, ou seja, o equipamento ele trabalha com uma corrente contínua, né? Então, a resistência é igual a tensão pela corrente. Então, ou seja, eu vou injetar uma corrente conhecida ali pelo equipamento, né? Tem uma resistência que eu quero saber e o equipamento ele vai gerar uma queda de potencial, né? Tem uma corrente circulando, né, numa resistência, então tem uma queda de potencial. Né? Então tem uma tensão ali que eu vou, através dessa tensão, eu conseguir obter a leitura de resistência. Né? Então, seja o princípio básico aqui da primeira lei de Ohm. Então, falando um pouco do HTMO10, né? Então, das principais qualidades dele, né? Então, ele é um equipamento que permite fazer ensaio em SPDA, né? Então ele tem as escalas exigidas, né, pela NBR 5419. Não é todo equipamento no mercado que consegue fazer este ensaio. Né? Ele tem um indicador de corrente em tempo real, né? Então isso auxilia bastante para a gente obter a leitura do ensaio, então um norte de medição. Né? Ele tem um LCD alfanumérico, então ele transmite mensagens ali para o operador para poder facilitar também o serviço. Né? Ele é um equipamento microprocessado, então mais para frente eu vou falar mais um pouco sobre isso, né? Pois a vantagem dele ser microprocessado, que se você fazer fazer alguma alteração nos cabos, né, impedir um pouco a passagem de corrente, né, mesmo que a corrente diminua, ele ainda permite ter o mesmo resultado, né, porque ele vai fazer a matemática, né, ele vai fazer a idioma, então a corrente pela tensão que sempre vai dar resistência mesmo a corrente sendo injetada seja menor ou maior. Né. Então, ele tem uma ampla escala de medição, então ele vai medir ali de 1 micro-ohm até 2.000 ohms, né? Então isso é importante para quem vai fazer comissionamento em transformadores. Tá? E a mala dele tem proteção IPv5 fechada, né? Então pode molhar, pegar sujeira aí que não vai interferir ali na placa eletrônica, nada do tipo, e não vai sofrer nenhum dano, né? Com ela fechada. Tá? Então, aqui explicando como funciona o método de Kelvin. Né? Então, eu tenho aqui uma fonte de corrente do micromímetro, que é o meu C1 e C2. Ele vai circular por esse ponto aqui na resistência que eu quero fazer a medição. Né? E o meu P1 e o P2, né, é onde eu vou receber a diferença de potencial. Né? Então aqui ele está me gerando uma tensão. Né? Então essa tensão que vai gerar nesse objeto aqui, eu vou fazer a leitura pelo voltímetro e aqui eu tenho a minha clássica lei de Ohm. Né? Então a tensão pela corrente eu tenho a resistência. Né? Então, no caso do aparelho, né, como eu já tenho a corrente que é conhecida, né, eu quero descobrir a resistência, então a tensão que retorna aqui, eu faço essa matemática pela de Ohm e eu consigo
calcular qual que é essa resistência. Né? Então é importante algumas considerações, né? Então, no caso do HTML10, ele é um equipamento que ele possui apenas duas garras, né? Só que aí a gente tem um jumper, né? O C1 está na parte de cima, o P1 na parte de baixo, o C2 está na outra garra e o P2 está na parte de baixo. Então, você pode encontrar no mercado aí alguns micromímetros que, em vez de mandar duas garras, ele manda quatro garras, né? Para você, principalmente alguns micromímetros de 100 amperes, né? Às vezes, como a corrente é alta, ele acaba separando essas garras, né? Então, o princípio de medição é o mesmo, né? Só que as garras potenciais você tem que sempre pôr à frente do cabo de corrente, né? Para você não ter nenhuma interferência. Se você pôr atrás, você não tem leitura. Se você dá um curto aqui, você também não tem leitura. Então, tomar cuidado aí com o modelo, com outros modelos de micromímetros que você for utilizar para realizar um serviço, né? Então, temos duas considerações, né? Mas ambos, né, são ensaios a quatro fios, né? Esse método de Kelvin ele elimina qualquer resistência de contato aqui do cabo ou a própria resistência aqui de contato mesmo da garra, né? Então você tem a resistência precisa, né, que você está querendo encontrar utilizando esse método de Kelvin, tá? Então, como eu expliquei ali, né, você tem aqui entre C1 e C2 temos uma fonte de corrente, né, com as mães interpretas recebendo os cabos, né, e pelo P2 você vai receber seu diferencial de potencial. Né. Então, aqui tem um exemplo básico, né, então se a resistência é 1 ohm, né, eu estou injetando uma corrente de 1 ampere em C1 e C2, então temos um volt em P1 e P2. Então, alguns roteiros para ensaio, né, importante a gente poder fazer utilizar o equipamento. Né? Então, principalmente quem mexe com comissionamento, né? Então, vai fazer ensaio ali em transformador, disjuntor, né? Seccionador. Então, o, o equipamento ele vai fazer esse ensaio, mas qualquer objeto que você vai ensaiar, ele precisa estar desenergizado. Né? Se ele tiver alguma tensão, alguma coisa, ele vai acabar danificando o equipamento. Tá? Então, ele tem que estar desenergizado. Tá? Então, é importante até você verificar com o detector de tensão, se não tem nenhum resquício de tensão, principalmente em transformador. Né? Então, às vezes o pessoal passa o Megger primeiro ali no transformador, né? E depois vai fazer a medição com o micromímetro. Né? Às vezes, quando você fez um ensaio com o Megger, ele ficou um residual ali no transformador, então, ou a pessoa não aterrou o transformador ali para poder descarregar aquele residual e às vezes acaba queimando o equipamento. Tá? Então, sempre utilizar IPs e PCs, né? Isso com choque elétrico. Sempre verifique a bateria do seu equipamento antes dos ensaios. Né? Então, um ensaio de 10 amperes, ele consome razoavelmente a bateria do equipamento. Né? Então, por exemplo, o que eu sempre indico, né, sempre fazer um ensaio visual antes do condicionamento, né, verificar o que você vai ensaiar, quantos disjuntor você vai ensaiar, quantos transformadores você vai ensaiar, né, para você não ficar na mão. Né, ou seja, o ensaio de 10 amperes, você consegue ficar com o equipamento ligado diretamente em torno de 1 hora. 1 hora e 10 minutos, mais ou menos. Né? Obviamente, não vai ficar com 10 amperes ligado diretamente, sendo que uma média de um ensaio é de 1 minuto. Né? Mas se você for fazer um serviço que você tenha vários transformadores, várias seccionadoras, você vai fazer vários ensaios com micromímetro, o ideal é você sempre chegar com o equipamento com a bateria com 100%. Né? Não, principalmente no local do serviço pode estar sem energia, né? Provavelmente vai estar sem energia, você não tiver um gerador, algo do tipo, você pode passar um aperto. Né? Então, sempre ande, né, com um multímetro, né,
para você fazer a conferência dos cabos, né? Porque às vezes o pessoal passa por cima ou guarda de qualquer jeito, dobra e, e é sempre bom testar os cabos antes, né? Porque se o cabo tiver com algum problema, alguma coisa, você não vai conseguir fazer isso aí. Então, tem um multímetro ali, você faz, mede a continuidade, né? E aí como é que você vai medir a continuidade? Você vai colocar a ponta do multímetro na parte da garra de cima e você vai colocar a ponta do multímetro no C, né? Ali no pino banana da Bolt Pro. Então tem que bater continuidade. Se você não souber qual o C e qual é o P, deixa uma ponta aqui, põe a ponta do multímetro aqui. Não bipou? Põe no outro. O outro bipou? Você já sabe, né? Que o P é a parte de cima e o C é a parte de baixo, e assim por diante. Então, é um ensaio bem simples, né? Mas que ajuda bastante aí na hora do serviço, principalmente se realmente o cabo tiver com algum problema. Aí você entra em contato, comprar outro carro, né? Ou se você tiver um ferro de solda ali, você fazer alguma emenda, né? Fazer uma solda ali rápida, para você também não ficar na mão. Então, o multímetro aí é bem barato, né? É uma coisa bem simples. Então, sempre andar com multímetro aí que costuma salvar bastante. Não faça emenda nos cabos, né? Então, o micromímetro já foi projetado para atender com aquela metragem de cabo, né? Então, se você emendar um cabo, colocar uma bitola diferente, ele vai somar uma resistência, você não vai fazer a medição corretamente. Então, o ideal é, a gente fornece um micromímetro com cabo de 2 metros. Pô, eu preciso de um cabo de 5 metros. Entre em contato com a gente, que a gente vai fornecer para você um cabo de 5 metros, já com a especificação correta, né? Com a montagem correta, para que você não faça nenhuma emenda e você acaba perdendo precisão com essa emenda, né? Então, o cabo ele tem que estar na especificação correta e sem nenhuma emenda, né? Ou se houver emenda, a emenda tem que estar muito bem feita, né? Para você não ter nenhum tipo de problema, tá? Então, sempre que você precisar alongar o cabo aí, você entre em contato com a gente, tá bom? Medições em transformadores, né? Pode demorar um pouco para obter a estabilização dos resultados, então, ou seja, quando a bobina do transformador ela é maior, né, você tem um tempo de estabilização. Geralmente, a gente coloca 1 minuto, né, para estabilizar, mas, por exemplo, você pegar um transformador de subestação, 5 MVA, 6 MVA, você vai demorar muito para você conseguir essa estabilização, e dependendo do tamanho do transformador, o correto é você utilizar um micromímetro de 100 amperes, né, que aí vai ter uma corrente maior, e aí você vai conseguir fazer um ensaio com mais facilidade, né? Então, no caso do HTMO10, né, então, ele tem um sistema de refrigeração, tem cooler, então você pode deixar ali em 10 amperes, não tem problema até você chegar na estabilização, mas você tem que lembrar que dependendo da bobina ali, da potência do transformador, você vai demorar um tempo ali para você conseguir o resultado, que vai fugir do padrão de 60 segundos, né, de 1 minuto de ensaio, que costuma ser o padrão. Então, sempre que você for fazer o comissionamento, né, leva um termogrômetro, né, para você fazer a medição de temperatura e umidade, aí você faz o registro fotográfico, né, para que naquele relatório você sabe que a resistência obtida, né, naquele dia a temperatura estava a X valor. Né, por quê? Né, conforme você tem a variação de temperatura, você também tem uma variação de resistência. Né? Então, às vezes, no próximo, na próxima preventiva ali que a pessoa às vezes for comparar o relatório e ver diferença de resistência, ela precisa considerar a temperatura também que estava no local naquele determinado momento. Né? Aqui é uma parte importante, né? Isso vai servir praticamente para todos os micromímetros aí do mercado, né? Nunca desconecte o cabo, né, com ele em ensaio. Né? Então, você está fazendo um ensaio ali de 10 amperes, vamos supor, você está medindo um transformador, aí você vai medir a outra fase do transformador, você remove o cabo com ele injetando a corrente.
né? O nosso equipamento ele tem um sistema de TVS com proteção, né, para poder proteger o equipamento para essa fuga de corrente, mas se você fazer isso toda hora, você vai acabar danificando o aparelho, né? E isso serve para todos os equipamentos do mercado. Se ele estiver injetando a corrente e você remover a garra, alguns equipamentos vão queimar com mais facilidade, né? Se você tirou ele queimou, outros ainda vão ter proteção, né? Mas também você corre o risco de você danificar o aparelho. Então, sempre que você for remover as garras, você dá um stop ali no equipamento para a injeção de corrente para você poder proteger o equipamento, né, para a segurança do equipamento e você não danificar ele. Tá? Então, sempre verifique as conexões dos cabos, né? Então, ou seja, por exemplo, na seccionadora, dependendo da posição que você colocar o cabo ali, você vai ter um valor de resistência, né? Então, se você aumentar a distância ou diminuir a distância, aquele valor de resistência ela muda, né? Então, sempre verificar a melhor posição para você fazer a medição nas três, né? E sempre dar uma lixada ali nos contatos, porque se tiver tinta, alguma camada de pintura ali que impedir a passagem de corrente, né? Você também não vai conseguir medir ou você vai ter interferência no seu resultado, né? Então, conexões oxidadas, né? Então, é sempre importante também levar uma lixa de aço, né? Para você poder lixar os contatos, principalmente se estiver oxidado, que isso dificulta bastante, principalmente na seccionadora, né? Se a seccionadora, obviamente também se a seccionadora estiver oxidada, obrigatoriamente na preventiva você vai ter que fazer a limpeza, limpar o contato, né? Porque você não pode deixar ela oxidada, né? Mas para fazer o ensaio também você vai precisar fazer, né, fazer esse lixamento aí certinho para você poder fazer uma medição com mais confiabilidade, né? É, então, essa outra informação aqui é importante, né, que às vezes o pessoal confunde muito, né, megômetro com micromímetro, né, principalmente quando a galera vai ensaiar transformador, né? Então, ou seja, o micromímetro, a gente vai medir um curto, né? A gente vai medir uma resistência baixa, né? Então, resistência baixa é uma resistência de contato, é um curto, né? Então, a gente sempre vai pegar ali o diagrama do transformador e vai fazer a medição do curto, né? Ao contrário do negômetro, né? Que depois a gente vai ter uma outra aula do negômetro. Se você faz um ensaio de isolação, você vai fazer um ensaio de uma resistência muito alta, que aí já não é mais um curto, né? Então você vai medir uma isolação da alta para baixa, da baixa para carcaça, onde existe uma isolação muito alta, né? Então, o micromímetro você sempre vai medir o início da bobina com o final da bobina, que é aquele como se fosse o curto, né? Então, sempre seguir essa analogia para não confundir, né? Aonde eu uso o megômetro e aonde eu uso o micromímetro, tá bom? Então, antes de realizar uma medição, né, de um objeto, que às vezes a galera pergunta, mas qual que é o valor aceitável, né, qual que é o valor de referência? Então, assim, o valor de referência a gente sempre pega ali a média das três fases, né? Obviamente, por exemplo, se você vai fazer um ensaio disjuntor, o fabricante do disjuntor tem no manual ali, né, a resistência de contato que saiu de fábrica, que você pode usar aquele valor ali como parâmetro, né? Transformador, mesma coisa, quando sai de fábrica você tem, esses ensaios são realizados quando sai de fábrica, né? Então o fabricante ele tem o valor ali de resistência da bobina quando saiu de fábrica, né? Então é importante ali você ter essas referências, né? E também as referências de outros ensaios que foram feitos anteriormente, né? Também você pode pegar isso como base, como referência, né? Então, para evitar fuga de corrente, sempre trabalhar, né, ali com o transformador aterrado, com a seccionadora aterrada, né? Fazer o aterramento temporário, né? Para a segurança ali do objeto, não ter nenhum tipo de fuga, né? Aqui no micromímetro, essa parte é importante, às vezes você tem ali
o cabo, né, de média ou barramento está conectado ao transformador, e aí você quer fazer a medição da bobina, mas o cabo ali está conectado, o ideal, né, é você remover os cabos, né, qualquer conexão barra ou barramento, né, e fazer um ensaio somente na bobina. Por quê? Às vezes aquela conexão ali ela está somando a resistência, né? Às vezes não, ela está somando a resistência. Né? Então, o ideal para você ter um resultado, né, bem coerente, bem confiável, você fazer, realizar a remoção dos cabos ou do barramento, né, e fazer um ensaio. Claro que vai ter o pessoal que não faz essa remoção, que aí faz o ensaio porque tem prazo, o horário está curto, o pessoal vai precisar energizar, que a gente sabe que a parada ali para preventiva geralmente é corrido, às vezes está na madrugada, e o cara quer fazer ensaio ali com tudo conectado, mas não é o correto. Né? Você vai fazer, você pode fazer, você consegue fazer com o barulho conectado, só que você está somando aquela resistência, né, de conexão. Então, sempre que possível, né, você fazer o ensaio sem interferência de conexões. Então, se tiver barramento, cabo, né, barramentos ali de medições, você remove e faz o ensaio ali somente do que realmente você quer medir. Tá? Então, aqui são algumas funções do equipamento. Né? Então, a primeira informação que o equipamento pode dar overrange. Então, você selecionou a escala do micromímetro, sei lá, selecionou 10 amperes. Aí o equipamento retornou com essa mensagem overrange, é que a resistência está maior do que a escala selecionada. Ou seja, a escala de 10 amperes ela vai medir até 200 mil. Então, a resistência é maior que 200 mil, ele vai apresentar essa mensagem. A segunda mensagem, que é o check pose, né? Então, você fez o ensaio, né? E apresentou essa mensagem check pose, pode ter várias circunstâncias, né? Então, a primeira, né, obviamente, não há circulação de corrente. Então, a gente vai entender o quê? Que a resistência que você está medindo, ela está em aberto, né? Não existe não existe corrente circulando por ali, né? Ou o que você quer medir está com algum problema de conexão, alguma tinta ou alguma oxidação que esteja vedando, né? Que esteja impedindo a passagem de corrente e você não está conseguindo fazer a medição. Então, essas são as duas principais situações. Pode acontecer também, ou seja, do cabo que você está utilizando está com problema e também está circulando corrente, ele vai também apresentar essa mensagem. Né? Resistência negativa. Né? Então, o equipamento ele não mede resistências negativas, né? Ou seja, ele alguns micromímetros antigos, né, ele tinha um inversor para você inverter o sentido da corrente, e quando você invertia ele apareceu um valor negativo. Né? No nosso caso, o valor negativo não é o valor medido, né? No caso específico do HT10, né? Esse valor negativo é para te indicar que também existe um mau contato. Né? Então, sempre que tiver mau contato entre P1 e P2, que ele não retornar um potencial ali com fixo, né? Ele vai gerar um valor aleatório negativo, né? Informando que existe uma conexão ruim ou que também o cabo esteja rompido. Né? Então, sempre que o equipamento apresentar qualquer valor negativo, você desconsidera e você reavalia ali a condição das conexões certinho para você poder refazer a medição. Tá? Então, aqui é um exemplo de ensaio, né? Um ensaio de um transformador. Então, como eu falei, é importante você ter o diagrama fasorial, né? Desculpa, diagrama fasorial não, o diagrama elétrico, né? Do transformador, né? Então, para você, geralmente tem ali na placa do transformador, você tem o diagrama, né? Para você saber as conexões, né? Onde começa e onde termina uma bobina. Então, nesse exemplo aqui a gente está falando provavelmente de um transformador delta estrela, né? Então, um delta estrela tem uma bobina em H1, H3, H2, H1, H2, H3. Então, essas conexões da bobina de alta tensão. E X0, X1, X2, X3, né? Ou melhor dizendo, X1, X0, X2, X0, X3, X0 são
as conexões da bobina da baixa tensão. Então, se eu estou aqui com o micromímetro e quero fazer um ensaio da bobina aqui no exemplo da fase 2, eu vou pegar X0 com X2. Então, eu sempre tenho que pegar o início e o fim da bobina, por isso que é importante a gente ter esse esquema aqui para a gente poder fazer a leitura, né? E mais para frente também a gente vai precisar desse esquema para fazer o ensaio do TTR, a gente vai falar um pouco sobre ele, tá? Então, sempre prestar atenção aqui para esse ensaio. A gente coloca um ensaio mínimo de 1 minuto, né? Mas como havia falado anteriormente, né? Dependendo da potência do transformador, esse mínimo de 1 minuto pode ser maior, né? E talvez você tenha necessidade de um micromímetro de 100 amperes, né? Para você conseguir fazer a excitação na bobina desse transformador, né? Então, aqui a gente tem uma tabelinha, né, de resultados, né, aprovados, né? Então, o que a gente faz, né? Fazer uma média, né? A gente faz a medição ali da fase, né? Então, coloca a maior medição, faz a medição das três fases, põe a medição maior e a menor, a gente faz a equação ali de média, né? A gente calcula a porcentagem, e se a variação de uma fase, ou da fase maior para a fase menor, for menor que 3%, aprovado, aceitável, né? Menor que 5%, pode ser suspeito, pode ser uma montagem de uma bobina não tão confiável, né? Pode ser uma variação de temperatura ou da própria conexão, né? Mas é bom dar uma reavaliada, mas pode ser aprovado ali com 5%. E se exceder 5%, né, é um indicativo de falha, né? Obviamente, a gente não vai reprovar o transformador somente com o ensaio do micromímetro, né? A gente reprova o transformador com vários ensaios, né? Com ensaio de isolação, com ensaio de relação, com ensaio de continuidade, né? Mas é um indicativo que possa ter algo errado ali, né? Então, mas como a bobina, né, eles são iguais, as três fases ela tem que dar um valor muito próximo, né? Então tem que ficar atento com isso daí até a fim de fazer o relatório, né? Aqui tem um ensaio também na seccionadora, né? Na seccionadora a gente coloca um valor um pouco até maior, 10%, porque tem a posição das garras ali que você vai colocar aqui, às vezes a posição dessa garra aqui, às vezes não vai ser a mesma da outra seccionadora, né? Então às vezes aqui já pode dar uma variação na resistência. A gente indica que você conecte ali na mesma posição, né? Para você não ter muita variação, tá? E lembrando, tá, pessoal, essa média aqui, esses valores de 10% não é uma NBR, tá? É só um indicativo ali, caso você não tenha nenhum valor de referência, né? Aí você vai considerar de uma fase para outra, né? Então a gente chama um indicativo, né? Para você ter uma, um valor coerente, mas isso não está nenhuma NBR, não é nenhuma norma regulatória, não é nenhuma, não fugiu a palavra, não, mas não é nenhuma norma reguladora, né? Assim, regulamentar, perdão, né? Então é só um indicativo mesmo para você seguir no relatório e você seguir ali as formas de aprovação ou reprovação. Aqui o do disjuntor é a mesma coisa, então lembrando o disjuntor, né, quando você vai medir o contato do disjuntor, ele precisa estar fechado, né? Então fechou aqui, né? A base do disjuntor aqui, aí você vai fazer um estágio, também 1 minuto ali para estabilizar. Geralmente disjuntor e seccionadora tem um tempo de estabilização bem rápido, né? Mas a gente sai com um padrão ali, 1 minuto, né? Para ficar certinho, né? E o ensaio de FPDA, né, que é um ensaio bem simples, né, para 5419. Só lembrando que aí você vai precisar de um cabo de 100 metros, né, ou 200 metros, para você poder fazer esse ensaio. Só que o cabo, né,
Você pode usar de um cabo de 1 milímetro, né, ou cabo de 1,5, 2,5. Quanto maior o cabo, maior a corrente que você vai injetar. Né? Então, por exemplo, num ensaio de 10 amperes, se você usar um cabo ali de 1 milímetro, você vai aplicar uma faixa ali de 3 amperes, mais ou menos, para HTMO10, né? Aí caso você queira, pô, eu quero uma corrente maior, aí você vai ter que aumentar a bitola. Com um cabo de 2,5, 4 milímetros, né? Que aí você, com 4 milímetros, você já tem até uma corrente muito próxima dos 10 amperes, mesmo utilizando um cabo de 100 metros. Né? Isso levando em consideração SPDA. Né? Obviamente, se você for trabalhar só com transformador, seccionadora, né? E às vezes você precisa de um cabo de 5, 6 metros, né? Aí é tranquilo, às vezes você coloca um cabo de 2,5, você vai continuar aplicando 10 amperes tranquilamente. Né? Como 100 metros é uma metragem maior, né? Então aí ele tem uma queda de corrente, né? Que a corrente não consegue passar totalmente por aquele cabo, mas, como eu tinha falado lá no começo, por ele ser totalmente microprocessado, né? Então tem um, ele tem uma compensação, né? Se ele não aplica a corrente certa, ele vai pegar ali a tensão que está saindo e vai continuar fazendo a mesma matemática. A corrente que ele injetou pela tensão que ele tá recebendo ali, né? Que ele está retornando. Então, vai continuar medindo com precisão, né? Vai ter a mesma leitura. Né? Então, aqui é os parâmetros da norma, né? Então, aqui, por barramento de potencialização de 200 miliohms de equipamento, ele tem a escala de 10 amperes, aí essa corrente vai variar conforme o cabo que você for utilizar. E para definir que é o valor 1 ohm, né, de 1 ohm, a corrente tem uma escala de 3 amperes. Né? Que aí a 3 amperes é tranquilo, até com cabo de 2,5 ele vai mandar os 3 amperes tranquilamente. Né? Então, por isso que pode trabalhar com cabo de 1 milímetro ou mais, né? Ou maior. Né? Aí tudo depende da corrente que você quer injetar. Tá? Então, umas referências bibliográficas, né? Tem um curso aí de manutenção de cabelo primário do Pablo Guimarães, que eu sempre indico aí, que é um ótimo mentor aí. Né? E os livros aí da editora Érica, que o pessoal usa muito aí no Senai também. Perfeito? Então, vou deixar aqui meus contatos. Né? Qualquer dúvida, mensagem, você pode mandar. E para quem tiver oportunidade, a gente tem também a parte prática aí, que a gente explicou aí, a gente faz um ensaio aqui no nosso laboratório, certinho, tá? E possivelmente, mais para frente, a gente vai ter os vídeos também da parte prática.